Aqui quem fala é o professor Wilson Rodrigues. Seja bem-vindo ao nosso canal e a mais uma aula de Química. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, acione o sininho e aí você receberá as notificações a cada novo vídeo que será postado aqui no canal, certo? Se você estiver assistindo esse vídeo fora da plataforma do YouTube, aí no cantinho inferior direito da sua tela tem uma opçãozinha vermelha onde também você pode estar realizando a sua inscrição no canal, tá? Na nossa aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre compostos orgânicos, especificamente nomenclatura de alguns hidrocarbonetos de cadeia ramificada, no caso dos alcanos, alcenos e alcinos. A gente já teve uma aula aqui sobre nomenclatura desses hidrocarbonetos, só que sendo de cadeia normal. Não assisti essa aula, vou deixar o card aqui em cima e você pode também estar assistindo essa aula de hidrocarbonetos, nomenclatura de hidrocarbonetos de cadeia normal. Nessa aula a gente trabalhou vamos trabalhar com as cadeias ramificadas, tá bom? Então, primeiro, gente, para entender a nomenclatura de hidrocarbonetos de cadeia ramificada, eu preciso conhecer os radicais orgânicos. Outro assunto que a gente também já teve aula aqui no meu canal do YouTube. Então, vou deixar outro card aqui em cima falando da aula sobre radicais orgânicos. É de extrema importância antes de começar a nomenclatura de hidrocarbonetos de cadeia ramificada, certo? Então, para fazer a nomenclatura, a gente segue algumas regras. Primeiro, uma cadeia ramificada, a gente deve determinar a cadeia principal. Quem vai ser a cadeia principal? A maior sequência de carbonos possível. Então, vou procurar aquela cadeia que me dá a maior quantidade de carbonos possível. Aquela sequência que me dá a maior quantidade de carbonos possível. Essa é a primeira coisa que eu devo fazer. Segundo, circula essa sequência. Tudo que fica fora dessa sequência, dessa cadeia, a gente vai chamar de ramificações. Aí vai ser importante. Então, eu deixo a dica aqui para vocês que primeiro assista a aula sobre radicais orgânicos, depois você vem para cá para a nomenclatura. Então, tudo que fica fora da cadeia principal são radicais. Como é que eu faço para poder começar a nomenclatura? Eu tenho que numerar a cadeia. Numerar a cadeia que vai depender do tipo, depende do grupo. Se é um alcano, se é um alceno, se é um alcino. Essa regra aqui ela vai sofrer algumas modificações, tá bom? Então eu vou deixar ela aqui para me comentar quando eu estiver resolvendo os exemplos. Quando houver mais de um radical do mesmo tipo, seus nomes devem ser precedidos dos prefixos que indicam suas quantidades. Então, por exemplo, eu tenho uma cadeia lá que eu vou ter mais de um radical metil, vou ter 2 radicais metil naquela cadeia. Então, eu tenho que colocar um prefixo di antes do metil para especificar que tem 2. Se for 3, é tri. Se for 4, é tetra. E assim por diante. Isso se os radicais forem iguais, tá bom, pessoal? Regra 5. Quando houver 2 ou mais radicais de tipos diferentes, seus nomes são escritos em ordem alfabética. Então, essa regra 5, ela muda um pouquinho, mas geralmente a gente coloca, por exemplo, eu tenho lá na cadeia, eu tenho um radical etil e tenho um radical metil. Então, quando eu for escrever o nome, a gente coloca em ordem alfabética, bom? E uma observação, quando numa estrutura 2 ou mais cadeias carbônicas apresentarem o mesmo número de carbonos, será considerada principal a cadeia que tiver o maior número de ramificações. Então, vamos lá, chegou lá num determinado composto e você viu que tem duas cadeias e dá a mesma quantidade de carbono. Então, tem duas possibilidades que dá, por exemplo, 7 carbonos. Você vai escolher aquela sequência que vai dar o maior número de ramificações. Ou seja, aquela cadeia que vai deixar mais coisa fora, certo? Essa aqui é só uma observação. Então, visto essas regras, vamos na prática. Vamos começar primeiro com os alcanos. O que são os alcanos? Lembrando, são hidrocarbonetos de cadeia aberta, que apresentam apenas ligações simples, tá bom? Então, nós temos esse aqui, ó. Perceba que a cadeia é aberta e apresenta apenas ligações simples. E a cadeia é ramificada, porque tem uma ramificaçãozinha aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é escolher ou identificar a cadeia carbônica. E vai ser aquela sequência de carbono, aquela sequência que me dá o maior número de carbonos possível. Então, vamos pegar aqui, ó. Se eu pegar essa sequência reta aqui e circular e achar que essa é a minha cadeia principal, ela me dá 1, 2, 3, 4 carbonos, beleza. Mas será que tem outra possibilidade que vai me dar mais? Ou posso fazer assim também, ó. Não importa, viu, pessoal? Posso fazer isso tranquilamente.
Porque aqui está só numa sequência só. Pode dobrar, mas tem que ir só numa sequência só. Só que essa também dá 4 carbonos. Então tem duas aí, empatou. Tem duas possibilidades aqui, tem duas sequências possíveis, que me dá a maior quantidade de carbonos, que é 4. Nesse caso aqui, eu opto pelaquela que me dá o maior número de radicais. Então vamos lá. Se eu pegar essa principal, só vai deixar uma coisa fora, que é esse aqui, ó. É um radical. Tudo que ficar fora é radical. Agora, se eu pegar a outra e fizer assim, vai me dar 4 carbonos também, e vai ficar só esse aqui de fora, que é outro radical, um radical também. Então empatou, né? Ó, empatou no número de carbonos, empatou no número de coisas que fica fora, que são os radicais. Então eu escolhi a que eu achar melhor. Então preferencialmente a gente pega aqui a reta, que é a linear chamada. Pronto. Essa é a minha cadeia carbônica principal. Tudo que ficou fora, meus amigos, são radical. Então esse aqui que ficou fora é o radical. Que radical é esse? Você vai lembrar que esse aqui é o radical metil. CH3 é um radical metil. Pronto, já identifiquei a cadeia principal. Já vi que tem um radical, que é o que ficou fora da cadeia, já deu o nome dele, que é metil. Próximo passo é a gente numerar a cadeia. Carbono 1, carbono 2, carbono 3 e assim vai. Vou começar por onde? Pela esquerda ou pela direita? Você vai olhar para esse radical. Esse radical está mais próximo da esquerda ou da direita? Da esquerda. Então, começa daqui. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Pronto, numerei. Então, vamos começar agora a escrever o nome. Já fez todo o processo? Cadeia principal, identificou os radicais, numerou a cadeia, aí a gente vai para o nome. Sempre começa o nome pelos radicais. Eu só tenho um radical, que é o metil. E ele está em qual carbono? No carbono 2. Então, a gente vai escrever assim, ó. 2-metil. É isso. Está dizendo que lá no carbono 2 da cadeia, eu tenho um CH3, que é o radical metil. Pronto. Não tem mais radical. Aí sempre termina com o nome da cadeia principal. Então, primeiro escreve os radicais, escreve todos os radicais que tem, por último coloca o nome da cadeia principal. Quantos carbonos tem na cadeia principal? 4. Então, o prefixo vai ser but. Como só tem ligação simples e se trata de um alcano, a terminação vai ser ano. Então, fica o butano, que é o nome da cadeia principal. Então, juntando tudo, o nome desse hidrocarboneto aqui é o 2-metilbutano. Então, primeiro, cadeia principal, depois circula a cadeia principal, tudo que ficou fora é radical. Verifica que radical é esse, no caso aqui é o metil. Depois você vai numerar a cadeia, sempre partindo da extremidade mais próxima que o radical está, no caso aqui dos alcanos, tá bom? Depois é só escrever o nome. Você escreve sempre começando pelos radicais. Coloca a posição dele, 2-metil, porque o CH3 é um radical metil. Não tem mais radical, traço, e aí você vai escrever o nome da cadeia principal. Conta os carbonos, 4, prefixo é but. Como se trata de um alcano, terminação ano, então ficou o butano. Então o nome desse hidrocarboneto aí é o 2-metilbutano. Certo, galera? Mais um exemplo. Nesse daqui, nós temos também a cadeia aberta, só com ligações simples, então se trata também de um alcano. Então, a primeira coisa é determinar a cadeia principal. Então, vou analisar primeiro essa daqui. Eu sempre começo pela linear. Vou circular essa daqui. Me deu 1, 2, 3, 4 carbonos e 2 radicais. Será que tem outra possibilidade também que me dá 4 carbonos? Tem. Posso fazer assim, ó, sem problema algum. Porque está só na sequência só. Opa, vou apagar aqui. Tá só numa sequência só, gente. Então aqui eu posso fazer tranquilamente, ó. E me deu 4 também, 1, 2, 3, 4 e 2 radicais. Então, empatou a quantidade de carbonos, empatou com o número de radicais. Pega a linear, que é a mais fácil. Então, vamos pegar essa daqui, que é a reta, que é a mais fácil. Essa aqui vai ser minha cadeia principal. Tudo que ficou fora é radical. Então, nós temos aqui
esse radical, que é um CH3, e esse outro radical, que é outro CH3. Então, são dois radicais iguais. Que radical é esse? Metil. Próximo passo, numerar a cadeia. Você vai olhar, ó, esses radicais estão mais próximos de que lado? Da esquerda ou da direita? Aqui eles estão bem no meio, então tanto faz eu começar pela esquerda ou pela direita. Vou começar aqui, ó, carbono 1, esse é o carbono 2, carbono 3, carbono 4, beleza? Agora vamos começar a escrever o nome, sempre começando pelos radicais. Só que aqui eu tenho dois radicais, um no carbono 2 e outro no carbono 3. Fica assim, ó, 2,3 ou 2 e 3, porque um está no carbono 2 e o outro está no carbono 3. Como são dois iguais, meus queridos, ó, eu tenho que colocar o prefixo di, para dizer que são dois. E aí encerra, né, junto, coloca o nome do radical, que é o metil. Então fica 2, 3, traço, dimetil. Esse di quer dizer que são dois. Como não tem mais nenhum radical, já escrevi os dois que tem, eu vou encerrar com o nome da cadeia principal. 1, 2, 3, 4. Então o prefixo é but. Como só tem ligação simples, coloca a terminação ano. Então, o nome desse hidrocarboneto aqui fica sendo 2,3-dimetilbutano. 2,3, porque tem um metil no carbono 2 e outro no carbono 3. Tem que colocar o prefixo, né, antes, di, para dizer que são dois iguais. E aí encerra com o nome da cadeia principal, but, porque são 4 carbonos, terminação ano, porque se trata de um alcano. Ok? Vamos aumentar um pouquinho as cadeias. Olha só essa cadeia, bem maior. Nesse caso, eu vou ter que primeiro encontrar a cadeia principal. Sempre faz o teste com a linear, para ver quanto é que dá. Ó. Pega aqui a linear, circula, então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Será que tem outra sequência possível aqui que vai me dar 7 carbonos? Eu acho que não. Não tem. Eu posso pegar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, só dá 6. Então, a única que vai me dar mais é essa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Então, essa é a minha cadeia principal. Tudo que ficou fora é radical. Ó. Aqui é radical. Aqui é radical. E aqui é radical. Vamos ver que radicais são esses. Esse aqui e esse são radical metil. Então, CH3. Aqui, CH2 e CH3, nós temos um radical etil. Beleza? Agora, a gente vai fazer a numeração da cadeia. Esses radicais aqui, todos eles estão mais próximos da direita ou da esquerda? Mais próximo aqui da direita. Então, aqui vai ser o carbono 1, tá bom? Então, você vai ver a extremidade mais próxima que os radicais estão. Se está mais próximo da direita, começa numerando pela direita. Se está mais próximo da esquerda, começa numerando da esquerda. Então, esses aqui estão mais próximos aqui da direita. Então, esse aqui é o carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6, carbono 7. Certo? Depois, agora é só escrever o nome, sempre começando pelos radicais. Só que agora eu tenho dois radicais diferentes. Eu tenho o metil e tenho o etil. Quando eu for escrever, obedece a ordem alfabética. Então, no caso, eu vou escrever começando pelo etil. Então, fica assim, ó. 4-etil, quer dizer que o etil aqui está no carbono 4. Então, 4-etil. E aí eu vou para o metil. Percebe que o etil, todos eles estão no carbono 3. E são dois. Então, eu tenho que repetir a numeração duas vezes. Então, quando eu tiver radicais iguais, que eles estão no mesmo carbono, eu tenho que repetir a numeração desse carbono duas vezes. Então, fica 3, 3. Aí coloca o di, porque são dois, metil. Então, fica 4-etil, porque eu tenho etil no carbono 4. 3, 3 dimetil, porque eu tenho 2 metil no mesmo carbono, que é no carbono 3. E aí coloco o prefixo di. Como não tem mais nenhum radical, vamos encerrar com a cadeia principal. São 7 carbonos, então o prefixo é ept. Como se trata de um alcano, coloca a terminação ano. Então o nome desse hidrocarboneto aqui é o 4-etil 3,3-dimetil-heptano. Show de bola? Vamos para mais um. Nesse caso, ó, a cadeia principal vai ser aqui a linear, tá bom? Essa é a minha cadeia principal. Me dá 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, tá?
E esse aqui é radical. E radical é esse, meus amigos? É um radical fenil. Bom, a gente chama de radical fenil. Como é que ficaria o nome aqui, então? Vamos numerar a cadeia. Começar numerando aqui, ó. Desse lado, porque o radical está mais próximo desse. Então, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Então, ficaria assim, ó. 2-fenil, porque esse radical aqui, ó, é o fenil. Está no carbono 2, então fica 2-fenil. Como são 5 carbonos, o prefixo é pente. Como só tem ligação simples na principal, termina com ano. Então fica o 2-fenilpentano. Essa, vamos aumentar um pouquinho mais a dificuldade, deixar a cadeia um pouco maior. Nesse caso aqui, primeiro, começa pela linha A para ver quanto é que dá. Ó. Sem circular aqui a linha A, vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Será que tem outra possibilidade que vai me dar mais de 7? Se eu vim aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 também. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, só pode ser essa ou essa daqui. Bom? Então, no caso, eu vou pegar a linha A. Essa vai ser minha cadeia principal. Bom? Cadeia principal. Tudo que ficou fora é radical. Então, nós temos aqui, ó, radical, 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 3, né? E temos esse aqui também, outro radical. Bom, pessoal? Então, que radicais são esses aqui, ó? Esse é um radical metil, que é CH3. E esse aqui é qual? Como tem 3 carbonos, é o propil, porque quem está ligando com a cadeia principal é o carbono da ponta, tá bom? Então, eu tenho o propil e o isopropil. Se fosse o carbono do meio que tivesse ligado com a cadeia principal, seria o isopropil. Como aqui nós temos o carbono da ponta aqui, ó, ligado com a cadeia principal, esse radical é o radical propil. Esses radicais são mais próximos da direita ou da esquerda? São mais próximos aqui da direita. Então, aqui seria o carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6, carbono 7. Como aqui eu tenho um radical diferente, coloca na ordem alfabética. Então, ficaria como? Primeiro, o metil na ordem alfabética. Então, fica o metil, um está no carbono 2, o outro está no carbono 3 e o outro está no carbono 5. Então, 2, 3, 5. Coloca o prefixo tri, porque são 3, e o nome metil. Então, fica trimetil. 2, 3, 5, trimetil. Depois vai para o propil. O propil está no carbono 4. Então, 4 propil. Então, fica 2, 3, 5, traço, trimetil, traço, 4 propil, que é para dizer que o propil está no carbono 4. Escreveu todos os radicais. Agora eu venho para a cadeia principal, para poder terminar. Como são 7 carbonos, prefixo é et. Como se trata de um alcano, terminação ano. Então, o nome desse hidrocarboneto aí, é um nome bem maior, 2, 3, 5, trimetil, 4 propil heptano. 2, 3, 5 trimetil, porque eu tenho 3 metil, um no carbono 2, outro no carbono 3, outro no carbono 5. 4 propil, porque eu tenho um radical propil no carbono 4. E aí, quando colocou todos os radicais, você termina com a cadeia principal, que são 7 carbonos, só ligação simples, então é o heptano. Certo, gente? Então, esse aqui é a nomenclatura dos alcanos. Então, na próxima, a gente vai ver aqui a nomenclatura dos alcenos. Lembra que é um alceno? O alceno é um hidrocarboneto de cadeia aberta que apresenta uma única ligação dupla. Quando eu tiver uma única ligação dupla, eu vou ter um alceno. Então, a regra vai ser o seguinte para os alcenos. A cadeia principal deve ser aquela que vai me dar o maior número de carbonos possível e que contém a dupla ligação. Então, a dupla ligação, que é a característica principal dos alcenos, não pode ficar de fora da cadeia principal. Então, você vai escolher quem é a cadeia principal. Tem que ter a ligação dupla na principal e aquela que der o maior número de carbonos possível. Tá? Depois, a numeração da cadeia deve ser feita sempre a partir da extremidade mais próxima que a ligação dupla está. Então, quem vai ter prioridade aqui agora é a dupla. Vai olhar para a dupla, está mais próximo da esquerda, começa numerando da esquerda.
Se a dupla estiver mais próxima da direita, começa numerando da direita. Se ela estiver bem no meio, aí que você olha para os radicais. Se ela estiver bem no meio da cadeia, aí você vai ver os radicais, que é a segunda prioridade. Então, quem tem prioridade é a ligação dupla. Se ela estiver bem no meio, aí você vai olhar para os radicais, tá bom? Se o radical estiver mais próximo da direita, então começa pela direita. Se o radical estiver mais próximo da esquerda, começa pela esquerda. Isso se a ligação dupla estiver no meio, tá? Vamos lá, um exemplo. Nós temos aqui, ó. Essa aqui, pessoal, ligação dupla está aqui, então a cadeia principal vai ser essa, porque tem que ter a dupla não pode ficar de fora. Então, quem ficou fora é radical, nós temos esse radical aqui, nós temos esse radical aqui, que são radical metil. Vamos fazer a numeração. Percebe que a ligação dupla aqui está bem no meio da cadeia, então tanto faz eu começar de um lado como do outro. Então, como a ligação dupla está no meio, quem passa a ter prioridade é os radicais. Então, aqui também estão no meio, tanto faz eu começar de um lado como do outro, porque tanto os radicais estão no meio da cadeia, como a ligação dupla também está no meio da cadeia. Então, vou começar aqui, ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Vamos começar escrevendo os radicais. Eu tenho um radical metil no carbono 2 e outro no carbono 3, então fica assim, ó. Vou apagar. Então fica assim, pessoal, ó. 2, 3 dimetil, porque eu tenho dois iguais no mesmo, dois radicais iguais, eu tenho que colocar o prefixo di. Então fica 2, 3, porque um no carbono 2 e outro no carbono 3. 2, 3 dimetil. Escrevi já o nome dos radicais, eu vou encerrar com o nome da cadeia principal. Então, como são 4 carbonos, o prefixo but, eu vou ter que dizer onde está a ligação dupla. A ligação dupla está entre o carbono 2 e o carbono 3. Sempre coloco o menor número. Então, coloco o número 2, terminação eno. Então, esse alceno aqui, o nome dele, o nome correto dele, é o 2,3 de metil, but 2-eno. 2,3 de metil, porque eu tenho um metil no carbono 2 e no carbono 3. But, porque são 4 carbonos na cadeia principal. 2-eno, porque a ligação dupla está entre o carbono 2 e o carbono 3. O segundo e o terceiro. Aí eu coloco o menor número aqui dos dois. Bom? Outro exemplo. Olha só. Está aqui a ligação dupla. Então, se trata de um alceno. A cadeia principal está na cara, que vai se alinhar aqui, porque é a maior e que tem a dupla. Só que agora, pessoal, olha só. Aqui o que ficou fora é radical, ó. Então, tem um radical aqui e um radical aqui. Que radicais são esses? Radical metil. Aí, como é que eu vou começar a numerar na cadeia agora? Olha para a dupla. A dupla está mais próxima da direita ou da esquerda? Claro, né? Está mais próxima aqui da esquerda. Então, vou começar aqui, ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. Então, ó, para determinar por onde você vai começar, se é da esquerda ou da direita, quem vai determinar isso é a ligação dupla. Lá nos alcanos, quem determina é os radicais, porque lá não tem dupla. Aqui, como tem a dupla, ela tem prioridade. Então, ela que determina a extremidade que você vai iniciar a contagem. Então, vamos lá. Olha só, aqui eu tenho 2 radicais metil no mesmo carbono. Então, como é que fica? 5, 5 dimetil. Tem que colocar o mesmo número 2 vezes. O prefixo di, porque são 2. Pronto, escrevi o radical e encerro com a principal. Como são 6 carbonos, o prefixo é ex. A ligação dupla está onde? Entre o 2 e o 3. Então, coloca o 2 e a terminação eno. Então, o nome completo aqui fica o 5,5 dimetil X2-eno. 5,5 de metil por quê? Porque eu tenho 2 radicais metil no carbono 5. X, porque são 6 carbonos na cadeia principal. 2-eno, porque a ligação dupla está entre o carbono 2 e o carbono 3. Então, coloca sempre o menor, que é o 2. E aqui, pessoal, nos alcenos sempre vai terminar com eno. Ó. Eno de alceno. Beleza? Espero que tenha ficado entendido essa parte aqui dos alcenos. Bom? E aqui, ele tem outro só para a gente treinar aqui, né? Os nomes. Então, vamos lá. Esse aqui, cadeia principal é a linear. Bom, linear. O que ficou fora é radical. Então, aqui é radical. Começa numerando por esse lado. Tá bom?
Então, começo numerando aqui, porque a ligação dupla está mais próxima desse lado. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Então, como é que ficaria o nome? 4-metil, porque no carbono 4 eu tenho um grupo metil. Na cadeia principal, só tem esse radical, agora vai para a principal. São 5 carbonos, então o prefixo é pente. A ligação dupla está onde? Entre o segundo e o terceiro carbono. Então, coloca o 2 e termina com terminação eno. Então, o nome desse alceno aqui é o 4-metil-pente 2-eno. Beleza, pessoal? Show de bola, né? Vamos aqui na letra B. Na letra B, nós temos aqui esse alceno, que é a ligação dupla. Então, ela não pode ficar de fora. Qual é a sequência que vai me dar o maior número de carbonos? Se eu pegar ali, né, 1, 2, 3, 4, 5. Será que tem outro que vai me dar mais de 5? Se eu vier assim, será que não vai me dar mais, não? Se eu vier desse jeito, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já me deu 6, né? Se eu descer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Já tem um que vai me dar mais aqui, né, Deixa eu ver aqui, deixa eu apagar. Pronto, tem um que vai me dar 7. Vou circular essa daqui, Opa, quem já cometeu um erro. Não pode ser essa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não pode ser essa daqui, porque senão a ligação dupla fica de fora. Então, muito cuidado nesse detalhe, viu? Se eu fizer isso, me daria 7 carbonos. Só que a ligação dupla vai ficar de fora, então não pode ficar de fora. Se ligue nesse detalhe, tá bom? Então, a cadeia principal vai ser essa daqui, que é a maior e que tem a ligação dupla. E ficou fora é radical, tá bom? Então, nós temos aqui radical, radical e outro radical. Que radical são esses aqui de cima? Esses de cima nós temos o radical metil, aqui e aqui. E esse radical aqui, são 3 carbonos, tá vendo que são 3? Mas quem está ligando é o carbono do meio. Então, nós temos o isopropil. Porque quem está ligando é o carbono do meio na cadeia principal. Tá? E aí a numeração é feita como? Começando desse lado, porque a ligação dupla mais próxima da extremidade da direita. Então, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. Coloca na ordem alfabética, então começa pelo isopropil, tá bom? Então ficaria assim, O isopropil está em qual carbono? No 2, então fica 2 isopropil, tá? O metil está onde? Um no carbono 3 e outro no carbono 4, então fica 3, 4 dimetil, que são 2. Um no carbono 3 e outro no carbono 4, não esquece de colocar o prefixo di. Já escreveu todos os radicais que tem, que ficou fora, agora encerra com a principal. Como são 6 carbonos, o prefixo é X, tá bom? A ligação dupla está entre o primeiro e o segundo carbono, então coloca o número 1, que é o menor. E aí encerra com a terminação eno. Então o nome desse hidrocarboneto aqui, que no caso é um alceno, fica o 2-isopropil, 3,4-dimetil-X1-eno. Certo, gente? Próximo aqui, cadeia principal é a linear, que é a maior que tem a dupla. O que ficou fora é radical. Aqui é radical e aqui também é radical. Aqui pergunta, mas no hidrogênio não ficou fora? Mas o hidrogênio não é radical. Esse hidrogênio é para estar aqui, junto com esse C, para ficar CH. Ele colocou fora aqui só para poder enganar, mas o hidrogênio não é radical. Radical tem que ter carbono, tá bom? Então vamos lá, numerando a cadeia. Começa numerando de qual extremidade? Aqui, a ligação dupla está mais próxima desse lado, então vai começar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coloca na ordem alfabética, então primeiro eu tenho o metil e o etil, então começa pelo etil. O etil está no carbono 4, então fica 4-etil, 2-metil, porque eu tenho metil no carbono 2. E agora encerra com a principal. A cadeia principal são 6 carbonos, então o prefixo é X. A ligação dupla está entre o carbono 2 e o carbono 3, coloca o 2, terminação eno. Então, o nome desse alceno aqui é o 4-etil, 2-metil-X2-eno. 4-etil, porque o etil está no carbono 4,
2-metil, porque eu tenho um metil no carbono 2. Aí sempre vai colocando traço para poder separar os nomes. Cadeia principal são 6 carbonos, prefixo é X, tá bom? Como a ligação dupla está entre o segundo e o terceiro carbono, coloca o número 2, sempre o menor número, termina com N no final. Aqui, cadeia principal, a letra E é a linear. Começa numerando desse lado, porque a ligação dupla está aqui mais próximo da direita. 2, 3, 4, 5. Tá certo? Então, nós temos aqui esse radical que ficou fora. O radical é esse. Lembra que é o radical fenil. Então, nós temos aqui como 4. Vou apagar aqui para ficar melhor. Nós temos o 4-fenil. Vou colocar aqui. Começa numerando daqui, ó, carbono 1. Vou colocar aqui de novo. 2, 3, 4, 5. Então, o fenil está no carbono 4. Então, só tem esse radical. Fenil, traço. Cadeia principal tem 5 carbonos. 20. Um eno, porque a ligação dupla está entre o primeiro carbono e o segundo. Então, coloca 1, terminação eno. Então, o nome desse alceno aqui é o 4-fenil-pente-2-eno. Tá? Então, essa é a regra para você fazer a nomenclatura de alcenos de cadeia ramificada. Beleza? Vamos para o próximo. Alcino. O que são os alcinos, pessoal? São hidrocarbonetos de cadeia aberta que apresentam uma ligação tripla. Tá bom? Como é que vai ser a regra? Do mesmo jeito. Aqui, a cadeia principal tem que ser aquela que tem a ligação tripla e que dê a maior quantidade possível de carbonos. Então, a tripla tem que estar dentro da cadeia principal. Vou começar numerando da onde? Da extremidade mais próxima que a ligação tripla estiver. Então, nós temos aqui esse hidrocarboneto. Ó. Perceba que eu tenho uma ligação tripla. Então, a cadeia principal tem que ser essa, porque é a maior que tem a tripla. Tá bom? O que ficou fora é radical. Então, nós temos esse radical aqui, ó. Esse radical metil. Vou começar numerando da onde? Da esquerda, porque a ligação tripla está mais próxima da esquerda. Então, nós temos o carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6, carbono 7. Então, vamos lá escrever o nome. Sempre começa pelo radical. Nós temos só um no 5. Então, faria 5-metil. Como não tem mais nenhum radical, vou encerrar com o nome da cadeia principal. Como são 7 carbonos, o prefixo é -ept. A ligação tripla está entre o segundo e o terceiro carbono, está entre o 2 e o 3, coloca o 2. E aí encerra com -ino, porque se trata de um alcino. Então, o nome desse hidrocarboneto aqui fica sendo 5-metil-ept-2-ino. 5-metil porque eu tenho um metil no carbono 3. Ept, porque são 7 carbonos na cadeia principal. 2, porque a ligação tripla está entre o 2 e o 3. Você sempre coloca o menor, no caso aí é o 2. E encerra com ino, porque se trata de um alcino. Tá? Esse próximo aqui, exemplo, também se trata de um alcino. Ó, você percebe que tem uma ligação tripla. Então, a cadeia principal vai ser essa daqui. Ó, e tem a tripla, tá bom? E dá a maior quantidade possível de carbonos. Tudo que fica fora, meus amigos, é radical. Começar numerando da onde, meus queridos? Olha para a tripla. Está mais próximo de qual extremidade? Está mais próximo da esquerda. Então, vamos começar aqui. Carbono 1, carbono 2. Esse vai ser o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. Olha que são 3 radicais iguais, ó, metil, metil, metil. Então vamos lá, como é que ficaria, ó? Nós temos 2 metil no carbono 2, então repete o 2 duas vezes, 2, 2, e o próximo está onde? No 5. Então fica 2, 2, 5, trimetil. Por que é tri? Porque são 3 iguais. 2, 2, 5. Por que o 2, 2? Porque eu tenho 2 radicais no mesmo carbono. Eu tenho que colocar o número dele duas vezes. Então fica 2, 2, 5. Trimetil, certo? Como não tem mais radical, porque eu já coloquei o nome de tudinho, aí eu vou encerrar com a cadeia principal. Como são 7 carbonos, o prefixo é -ept. Onde está a tripla? Está entre o 3 e o 4. Coloca o menor número, que é o 3, e encerra com ino,
porque se trata de um alcino. Então, a nomenclatura correta fica 2,2,5-trimetil hept 3-ino. 2,2,5-trimetil, porque eu tenho 3 radicais metis, 2 no carbono 2, então coloco 2 duas vezes, 1 no carbono 5, coloco o prefixo tri, porque são 3. Escrever o nome de todos os radicais, aí você vai encerrar com a cadeia principal. Como tem 7 carbonos, o prefixo é hept, traço. Onde está a tripla? Está entre o 3 e o 4. Coloca o 3 e aí encerra com ino, que se trata de um alcino. Então, meus queridos, essa é a nossa aula, foi a nossa aula, na verdade, de nomenclatura de hidrocarbonetos de cadeia ramificada, falando sobre os alcanos, os alcenos e os alcinos. Espero ter contribuído, ter explicado de maneira clara. Não entendeu? Pode estar voltando várias vezes esse vídeo até que você consiga compreender, tá? Obrigado pela sua atenção. Tchau, tchau e até a próxima. E não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Tchau.